Misandria do governo das sombras, da nova ordem mundial. Na penumbra de uma noite sombria, ecoam murmúrios sinistros pelos corredores de uma antiga mansão abandonada. Carlos, um renomado escritor de histórias de terror, mergulha nas profundezas da escuridão para encontrar inspiração para sua próxima obra. Enquanto explora os recantos sombrios do casarão, ele se depara com uma aura de ódio e desespero que paira no ar. A lenda dizia que a mansão era assombrada por uma força maligna, alimentada pelo desprezo e ódio contra os homens. Misandria, uma entidade que se manifestava na forma de uma figura sombria e distorcida, alimentava-se do medo e da angústia dos que se aventuravam em seus domínios. À medida que Carlos adentra os corredores escuros, ele é assombrado por visões terríveis de homens torturados e vultos sinistros que o perseguem implacavelmente. Cada passo é um mergulho mais profundo na loucura, cada sombra uma ameaça iminente. No obscuro coração da mansão, Carlos encontrou-se em um cenário macabro e surreal. À medida que percorria os corredores estreitos, a atmosfera tornava-se densa, carregada com uma energia malévola que envolvia cada passo como garras invisíveis. Sombras grotescas dançavam pelas paredes, contorcendo-se como espectros vingativos ansiosos por sua presa. Os gemidos ecoavam pelos aposentos abandonados, uma sinfonia de tormento ancestral que reverberava nos ouvidos de Carlos. Quadros desfigurados nas paredes retratavam as faces distorcidas daqueles que foram injustamente condenados à ira da misandria, seus olhos vazios transbordando de sofrimento eterno. Cada passo, cada respiração, parecia atrair a atenção sombria da entidade que se alimentava do desespero humano. De repente, as paredes ganharam vida com escritos sangrentos, palavras antigas entalhadas como profecias de um destino sombrio. Os murmúrios tornaram-se sussurros audíveis, acusando Carlos de invadir o território amaldiçoado. Sombras ganharam forma, contorcendo-se em figuras grotescas que se aproximavam, sussurrando maldições e ameaças em uma língua antiga e desconhecida. O aroma de decadência preenchia o ar, misturando-se com o cheiro metálico da angústia. Portas rangiam abrindo-se e fechando-se por vontade própria, revelando corredores sombrios que pareciam não ter fim. Reflexos distorcidos em espelhos quebrados mostravam visões distorcidas de Carlos, cada uma mais horripilante que a anterior. À medida que avançava, Carlos sentia a presença da misandria intensificar-se. Sombras cerravam-se ao seu redor, envolvendo-o em um abraço gélido. Murmúrios se transformaram em gritos agudos, ecoando como um coro de almas atormentadas. Figuras fantasmagóricas materializavam-se diante dele, seus rostos distorcidos pelo tormento eterno. No ápice do terror, Carlos deparou-se com um salão central, iluminado apenas por uma luz trêmula e fria. No centro, uma figura sombria emergiu das sombras, a personificação grotesca da misandria. Olhos ardentes, contornados por uma escuridão profunda, fitavam-no com um desejo insaciável por medo. Cada palavra que a entidade proferia ressoava como um grito agonizante, penetrando na mente de Carlos. Imagens perturbadoras dançavam diante de seus olhos, um espetáculo de horror que transcendia a compreensão humana. A mansão da misandria revelava sua verdadeira natureza, um labirinto de sofrimento que desafiava a sanidade de qualquer intruso. Ao explorar os aposentos empoeirados, ele descobre registros antigos que revelam a história sombria por trás da mansão. Descobre-se que séculos atrás, um grupo de homens foi acusado injustamente de bruxaria e condenado à morte, lançando uma maldição sobre o local e criando a entidade vingativa que agora assombra seus corredores. Carlos percebe que está enredado nas garras da misandria, uma força que não conhece piedade nem misericórdia. Desesperado para escapar, ele luta contra os horrores que o cercam, enquanto a linha entre realidade e pesadelo se torna cada vez mais turva. No clímax angustiante, Carlos confronta a própria manifestação da misandria,
uma criatura grotesca e deformada que personifica o ódio e o desprezo contra os homens. Com coragem e determinação, ele enfrenta a entidade, lutando não apenas por sua própria sobrevivência, mas pela redenção daqueles que foram injustiçados séculos atrás. No final, Carlos emerge da mansão, exausto e traumatizado, mas triunfante sobre o mal que a assolava. No entanto, ele sabe que a Mizandria ainda espreita nas sombras, à espreita da próxima vítima que ousar desafiar seus poderes sinistros. História 2. Essa não é realmente uma história minha, mas eu a ouvi desde que era criança e, desde então, sempre tive medo de hospitais. Havia um inspetor que verificava cada quarto do hospital apenas para ver se havia visitantes ainda lá. Era 1h da manhã e o hospital tinha 5 andares. O homem estava atualmente no 3º andar. Ele passou pela sala do necrotério, sabe, aquela sala onde os corpos são mantidos até serem enterrados ou cremados. De qualquer forma, o homem passou pela sala do necrotério e, de repente, ouviu algo que parecia o som de uma porta de metal enferrujada sendo arrastada pelo chão. Claro, como seu trabalho era verificar os quartos, ele rapidamente virou a maçaneta e verificou o interior. Ele iluminou com sua lanterna em cada canto e viu uma caixa aberta onde um corpo deveria estar. Ele se aproximou para verificar e não havia corpo dentro e nenhuma pessoa dentro da sala com ele. Ele achou que era sua imaginação e talvez alguém a tivesse deixado aberta. Ele a empurrou de volta e saiu. Ele foi direto para o elevador e apertou o botão do 1º andar. Quando a porta estava se fechando, ele ouviu algo. Ei, espere, eu preciso entrar também. Era uma garota usando um avental de hospital. Ela tinha um rosto fofo e cabelos longos. O homem estava confuso porque já passava da meia-noite, mas ainda abriu a porta para ela. Obrigada, disse a garotinha. O homem sorriu de volta. Então a garota apertou o botão do 2º andar. O homem perguntou por que ela estava acordada até tão tarde. A garota disse que só queria pegar suas coisas no quarto do amigo, pois esqueceu enquanto visitava. Mas antes que o homem dissesse alguma coisa, o elevador subitamente subiu em vez de descer, indo para o 4º andar. O homem apertou novamente o botão do 1º andar e, felizmente, desceu. Mas a porta abriu no 3º andar. O homem ouviu algo ao longe. Era um homem correndo em direção ao elevador a toda velocidade. O homem pressionou agressivamente o elevador, comandando-o a fechar as portas. O homem estava a apenas 6 metros de distância antes que a porta fechasse. O homem suspirou e encostou as costas na parede. A garota estava confusa e perguntou por que ele não a deixou entrar. O homem respondeu ainda coberto de suor porque aquele homem tinha uma etiqueta vermelha no pulso. Essas coisas são destinadas apenas para aqueles que já estão mortos. Os olhos da garotinha se arregalaram e ela sorriu. O homem ficou chocado quando a garotinha lentamente puxou as mangas até o cotovelo, revelando uma etiqueta vermelha em seu pulso, e disse assim como esta. E assim termina a história, e até hoje ela ainda me assombra só de lembrar disso. História 3. Nesta pequena cidade, circula uma arrepiante história sobre uma entidade misteriosa conhecida como a Dama Pálida. A narrativa desse mito começa numa noite tranquila, quando a cidade está envolta por um denso nevoeiro. Uma jovem moradora chamada Ava, uma das garotas mais corajosas da cidade, costuma fazer caminhadas à noite, desafiando a si mesma para enfrentar a coragem das lendas locais. Ava ouvirá histórias sobre a Dama Pálida, mas as descartava como mera ficção. Numa noite em que a névoa cobria a cidade, Ava decidiu aventurar-se em direção ao local anteriormente mencionado como um refúgio de a Dama Pálida, uma mansão abandonada. Dizia-se que era o seu santuário. Ava caminhou por ruas desertas, sentindo o silêncio ao seu redor. Ao chegar à entrada da mansão abandonada, ouviu uma música suave ao longe, acompanhada pela espessura da névoa.
O ar dentro da mansão em ruínas carregava um antigo perfume floral, transportando Ava para uma era passada. Imersa nessa atmosfera misteriosa, Ava de repente sentiu um arrepio incomum. Ao longe, avistou uma mulher pálida, de cabelos longos e emaranhados e olhos totalmente negros, passeando despreocupadamente. O coração de Ava acelerou, mas ela tentou manter a compostura. No entanto, não conseguiu ignorar o sorriso perturbador no rosto de a dama pálida, como se transmitisse alguma mensagem enigmática. A dama pálida avançava lentamente, esfregando as mãos pálidas uma na outra, aparentemente aguardando um momento irreversível. Ava experimentou uma sensação vertiginosa, como se estivesse perdida entre o sonho e a realidade. Ela lutou para se manter acordada, mas o sorriso de a dama pálida tornou-se cada vez mais sinistro e irresistível. Quando a dama pálida finalmente chegou, abraçou carinhosamente Ava. Naquele momento, Ava sentiu-se sendo puxada para dentro do ventre enorme de a dama pálida, envolta pela escuridão. Ao longe, a música distante ecoava, acompanhada pelo nevoeiro dissipante. No dia seguinte, Ava não foi vista na cidade. Seu desaparecimento tornou-se uma nova lenda, e as pessoas começaram a acreditar que a dama pálida não era apenas uma figura folclórica. A névoa da cidade parecia engrossar, e a música melódica da mansão abandonada recomeçou, continuando a narrativa na pequena cidade. Adentre um mundo sombrio e desconhecido, onde os limites da realidade se desvanecem e o medo encontra morada. Bem-vindo ao Horror que Virá, um portal para as profundezas do desconhecido. Aqui, mergulharemos nas trevas da imaginação, explorando os recantos mais assustadores da mente humana. Prepare-se para uma jornada aterrorizante, onde cada vídeo é meticulosamente elaborado para despertar os seus mais profundos temores. Com gatilhos mentais habilmente entrelaçados na trama, cada história irá envolvê-lo em um turbilhão de emoções, desde o suspense agonizante até o terror visceral. Nossas narrativas sinistras são cuidadosamente construídas para desafiar sua percepção da realidade, levando-o a questionar o que é verdadeiro e o que é mera ilusão. A cada episódio, você será transportado para um universo onde pesadelos se tornam realidade, e o desconhecido espreita em cada sombra. Mas lembre-se, caro espectador, que o terror é apenas uma faceta da experiência humana. Por trás das histórias assombrosas, buscamos explorar os medos mais profundos da alma, refletindo sobre a natureza da existência e a fragilidade da condição humana.